Na Europa, foi declarada a mobilização total do potencial militar em preparação para uma grande guerra com a Rússia, que está preparando ataques ao flanco leste da OTAN. Alguns países estão reforçando as fronteiras e aumentando o exército, principalmente no flanco leste da OTAN. Dizem que a questão não é se, mas quando. Os países da OTAN estão reforçando a fronteira leste com a Rússia devido à diminuição do apoio dos Estados Unidos da América à segurança transatlântica. A Finlândia realiza mensalmente treinamentos nas florestas perto da fronteira russa, mas há mais. A publicação analisou a prontidão dos países do flanco leste da OTAN para a guerra e neste episódio vamos discutir esse tema em detalhes. E já adianto que é justamente a Europa Oriental que, mais do que qualquer outra, está se esforçando ao máximo para se preparar para o pior. E a Dinamarca, por exemplo, a partir de hoje começou a recrutar mulheres para o exército em igualdade com os homens. Meu nome é Alexei Petty, vamos falar sobre tudo em ordem, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então, indica que a entrada da Finlândia na OTAN em 2023 aumentou a fronteira da aliança com a Rússia em mais do que o dobro, até quase 2.600 quilômetros, que se estende do Ártico até a Bielorrússia. Bem, e embora Moscou esteja agora ocupada com a invasão em grande escala da Ucrânia, muitos ao longo dessa fronteira esperam que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, um dia volte sua atenção para o flanco leste da OTAN. A economia russa já está voltada para o conflito e as ambições imperialistas de Vladimir Putin podem significar que ele buscará conquistas em outros lugares. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertou no mês passado que Moscou pode estar pronta para usar a força contra a aliança dentro de 5 anos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou aos aliados seu apoio constante ao chegar à cúpula em Haia. Ele assustou as capitais europeias ao sugerir que o Pacto de Defesa Mútua da Aliança Militar, conhecido como Artigo 5, pode ser interpretado de diferentes maneiras. Secretário-geral da OTAN de 2009 a 2014, Fogh Rasmussen sugere que uma vitória de Putin na Ucrânia pode tentá-lo atestar a determinação da OTAN. Como escreve, na prática, Moscou já está tomando medidas para fortalecer sua presença regional. Imagens de satélite mostram aumento de atividade em bases russas próximas ao flanco leste da OTAN, incluindo os aeródromos de Levachova, Kamenka e Olenie. Novos depósitos apareceram em Petrozavodsk e na outrora desativada base aérea de Severomorsk 1, que fica a cerca de 120 km a leste da Noruega. Áreas foram limpas e uma nova pista de decolagem para aviões foi construída. Embora Mark Rutte afirme que a OTAN não espera nenhum avanço russo em um futuro próximo, o vice-chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa da Finlândia, Tenente-General Karini Zula, diz que a questão não é se vai acontecer, mas quando. Os finlandeses já estão se preparando para o aumento do número de tropas e equipamentos russos ao longo da fronteira, mas acreditam que serão necessários anos após o fim da guerra na Ucrânia para que eles recuperem toda a sua força. Especialistas militares dizem que o interesse de Moscou pelos países da OTAN na fronteira é diferente da sua postura em relação à Ucrânia. Em vez de uma invasão em larga escala, Putin provavelmente testará a capacidade de resposta da OTAN, começando com provocações. O novo lema da OTAN é defender seu território desde o primeiro centímetro. Mas é óbvio que na Finlândia uma concessão temporária de território fará parte de qualquer plano de defesa, escreve ele. E então cita as palavras do diretor executivo do Centro de Análise, Charles Solonius Pasternak. Citação: você incentiva o inimigo a avançar para o território que você preparou. Deixe a natureza fazer parte do trabalho. No centro da Finlândia há muitas florestas, no norte há pântanos e terrenos alagados, e no extremo norte faz muito frio. Vamos confiar mais na natureza. Outra diferença em relação à Ucrânia, como escreve, é que a Finlândia evacuaria civis, especialmente do sudeste mais populoso, para longe da fronteira, para evitar que fossem perseguidos. As tropas finlandesas também destruirão estradas e pontes próximas à sua fronteira. O país também é ajudado pela prontidão da sociedade. A Finlândia também é um dos poucos países europeus que possui mísseis de longo alcance. Em todas as 3 áreas, aérea, marítima e terrestre. E ataques a alvos em Moscou, na Rússia, durante qualquer invasão, são parte fundamental da estratégia de defesa finlandesa.
E curiosamente, ele escreve que a Finlândia está justamente agora posicionando e preparando esses mísseis para que eles estejam apontados diretamente para Moscou. Afinal, tudo isso faz com que a Finlândia se sinta relativamente tranquila. Poucos finlandeses acreditam que a Rússia escolheria a fronteira deles como o local para o primeiro teste de determinação da OTAN, mas eles estão preparados caso isso aconteça. Também escreve que os finlandeses estão firmemente convencidos de que sua posição estratégica, do Ártico ao Mar Báltico, significa que os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de deixá-los à própria sorte. A Noruega, que tem uma fronteira de 200 quilômetros com a Rússia, também está aumentando suas tropas. O governo do país planeja expandir o número de brigadas do exército de 1 para 3 até o ano de 2032, sendo que 2 delas serão posicionadas no norte. Suas forças terrestres na região fronteiriça de Finnmark serão reforçadas com sistemas de defesa antiaérea, artilharia e um batalhão de infantaria leve, uma companhia de reconhecimento e forças especializadas de resposta rápida. Em outras partes do norte da Noruega será formada uma nova brigada de infantaria pesada. O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, afirma que, embora não haja uma ameaça imediata no momento, todos os países na linha de frente sabem que a Rússia planeja restabelecer seus antigos distritos militares de Moscou e Leningrado. Segundo representantes da inteligência ocidental, essa medida provavelmente dobrará o número de tropas russas que a região enfrenta em comparação com o nível anterior à invasão da Ucrânia. Como diz Støre, a Noruega não representa ameaça para ninguém, mas temos a responsabilidade de garantir que ninguém pense em nos ameaçar. Poucos acreditam que um ataque russo à OTAN começaria pelo norte da Noruega continental, mas há preocupações sobre um possível conflito no arquipélago ártico desmilitarizado. Svalbard, que é território da Noruega, mas também abriga um assentamento russo. E agora vou citar um dos funcionários da inteligência europeia, conforme mencionado por Svalbard. Deve estar em algum lugar no início da lista de lugares onde a Rússia pode tentar algo, mas Svalbard é tão Noruega quanto Oslo ou Stavanger. Em seguida, ele escreve que as forças terrestres da OTAN, lideradas pela Suécia, agora estarão baseadas na região pouco povoada da Lapônia, no norte, e incluirão tropas da Dinamarca, França, Islândia, Noruega e Reino Unido. Por outro lado, a situação complicada nos 3 países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, é considerada a região mais vulnerável a um possível ataque da Rússia. Isso se deve principalmente ao seu pequeno tamanho e à localização isolada. A distância da fronteira russa até o Mar Báltico é de apenas cerca de 200 quilômetros, o que dificulta uma retirada tática ao estilo finlandês e o envio de reforços. Também existe o corredor de Suwałki, com 100 km de extensão, que conecta a Lituânia à Polônia, mas está situado entre o enclave russo de Kaliningrado a oeste e Belarus a leste. E como diz o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, explicando a diferença na localização geográfica, infelizmente nós não somos tão estrategicamente profundos quanto a Ucrânia. E isso é um problema. Segundo ele, o país está pronto para se defender por um tempo, mas vai contar com o reforço da OTAN. Isso mostra que os países bálticos precisam de um plano A, B e C, já que há muitas dúvidas sobre os compromissos dos Estados Unidos com a Europa. Um alto funcionário de um país báltico afirma diretamente que, em sua opinião, os americanos estão partindo. Todos precisamos reconhecer e aceitar essa realidade. Outra diferença em relação à Finlândia é que nos países bálticos as grandes cidades ficam perto da Rússia. O antigo plano de defesa da OTAN para os países bálticos era permitir que a Rússia invadisse e, em seguida, retomar essas cidades com reforços vindos da Alemanha e da Polônia. A destruição e os assassinatos em massa em cidades ucranianas como Bucha e Mariupol tornaram isso impossível. Agora eles descartam o cenário de permitir a entrada dos russos e depois retomar as cidades. Cada país báltico também está reforçando suas capacidades militares e colaborando no desenvolvimento de planos conjuntos para a evacuação em massa. A Polônia possui numerosas instalações militares da OTAN, incluindo bases terrestres, aéreas e antimísseis. Mas bases russas e aliadas, incluindo bases navais e aéreas, também existem em Kaliningrado e na Bielorrússia. E a proximidade da Polônia com o local da guerra na Ucrânia e sua longa fronteira com a Bielorrússia fazem dela um bastião fundamental contra qualquer futura agressão russa.
A Polônia decidiu aumentar seu exército para 500 mil soldados e implementar treinamento militar obrigatório para todos os homens adultos até o final do ano. Varsóvia também está adquirindo mísseis de longo alcance, capazes de atingir alvos até mesmo dentro da Rússia. A Polônia também está reforçando suas fronteiras, mas o projeto mais ambicioso do país para a defesa das fronteiras é o chamado Escudo Oriental, que prevê a combinação de sistemas de defesa antiaérea e infraestrutura terrestre, incluindo desde valas antitanque até obstáculos como ouriços e terrenos minados. Junto com os países bálticos, a Polônia também se retirou do tratado internacional que proíbe minas antipessoais, dando aos 4 países a liberdade de colocá-las em suas fronteiras, se necessário. Bem, e como escreve, embora o corredor de Suwałki, que conecta a Polônia à Lituânia, possa ser um ponto vulnerável, autoridades bálticas acreditam que a OTAN pode pressionar Kaliningrado em caso de qualquer ataque, como um possível bloqueio do Mar Báltico. Mas a grande incógnita para toda a Europa é como Putin avalia suas chances. No mês passado, o ditador russo rejeitou a sugestão de que Moscou representa uma ameaça crescente, chamando isso de bobagem e afirmando que o aumento dos gastos militares da Europa é irracional e sem sentido. Mas, como você entende, confiar no russo mal lavado é absolutamente uma tarefa ingrata. Aqui estão esses russos mal lavados e selvagens. Eles já disseram que não iam atacar a Ucrânia, depois atacaram e assim por diante. Mas como escreve, qualquer incapacidade de reagir de forma decisiva à futura agressão por parte de Moscou vai sinalizar o fim da aliança. Por isso, muita coisa pode depender de Putin se sentir encorajado após os resultados de sua guerra na Ucrânia. Se um acordo ruim for imposto à Ucrânia, a Rússia decidirá que os riscos compensam. Vou tocar em mais uma questão que diz respeito à Dinamarca. A questão é que na Dinamarca, a partir de hoje, 1º de julho, entrou em vigor uma lei que obriga as mulheres a prestar serviço militar em igualdade com os homens. Primeiro, elas terão um treinamento básico ampliado e depois adquirirão habilidades práticas. Primeiro, o Exército vai recrutar mulheres voluntárias e as demais participantes serão selecionadas por meio de sorteio. A Dinamarca está estabelecendo igualdade de condições de serviço para homens e mulheres e reestruturando o serviço militar obrigatório. A partir de 2026, o período de serviço será estendido de 4 para 11 meses. Ou seja, como vocês podem ver, todo o flanco leste da OTAN está realmente se preparando para um possível confronto com os russos selvagens. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. É isso, cuidem-se. Tchau, pessoal!